Hoje eu vou deixar aqui para você 5 sugestões de livros para você ler em 2025, tá? São livros que eu já li, alguns eu ainda estou lendo, mas já vou recomendar porque já é muito bom, logo de início. Bom, o primeiro livro é esse aqui, ó. Um Psicólogo no Campo de Concentração, tá? O autor é o Viktor Frankl, talvez você já tenha ouvido falar do Viktor Frankl. Ele foi quem criou a abordagem da logoterapia, né? Que é uma abordagem trabalhada na psicologia. Esse livrinho aqui, ele é muito bom para você, por exemplo, que tá meio perdido na vida, tá se perguntando qual que é o sentido da vida, ele vai te dar uma resposta. O legal é que a resposta, ela é fora do que a gente espera. Então eu não vou dar mais spoiler. Mas é basicamente isso, tá? Ele é preso no campo de concentração e lá ele vai lidar com muitas situações difíceis, obviamente, mas como um psicólogo, se não me engano ele é psiquiatra, na verdade, ele vai saber lidar com isso de uma forma diferente, né? Ele não vai se entregar ao sofrimento, mas ele vai tentar, como se diz assim, diminuir o sofrimento dos que estão à sua volta. Tem uma parte muito interessante neste livro que ele fala até o seguinte, ele vai falar assim, na minha experiência nesse campo de concentração, eu pude perceber que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que se portam como santos, aquelas que estão à disposição para ajudar, aquelas que se fazem luz na vida das pessoas, e as que se portam como porcos, são aquelas que se entregam ao sofrimento e à tristeza e à lamentação. Então, o livro é basicamente sobre essa comparação, né? E aí no final a gente fica com aquela pergunta, nós somos porcos ou nós somos santos na vida das pessoas? Então vale muito a pena esse livro aqui. Bom, o segundo livro é esse aqui, Todos os Caminhos Levam a Roma. É um livro muito interessante para quem está no processo de conversão, para quem está flertando com o catolicismo, ou para quem já é católico também, vale muito a pena a leitura. Esse livro é do Scott Hahn, e esse aqui ele escreveu junto com a mulher dele, que é a Kimberly Hahn. Aqui eles contam todo o processo dele, né? O Scott Hahn, para quem não conhece, ele é um ex-protestante, né? Ele era pastor, ele é formado em teologia, era professor de universidade em teologia. Se não me engano, também ele é doutor em Sagradas Escrituras. Então, é um cara que se dedicou a vida inteira aos estudos dessa área, né? E aqui ele vai contar todo o processo de conversão dele, como que aconteceu, né? Os dilemas que ele teve que passar, as pesquisas que ele teve que fazer, os problemas que ele teve que enfrentar dentro de casa, porque primeiro ele começou a se converter e a mulher dele continuava ainda na antiga religião. Então ele mostra todo esse movimento que aconteceu nele e na família dele, e ele mostra como que isso transforma a vida dele e a vida da família dele, né? Ele era um pastor muito ativo, né, no protestantismo. Então, todo esse livro mostra como que ele estava em busca da verdade, né? Ele, como pesquisador, professor, ele estava sempre correndo atrás de estudar, de conhecer, de fazer novas pesquisas para encontrar o verdadeiro caminho até que ele encontre, e ele relata tudo aqui. O terceiro livro que eu indico para vocês é do mesmo autor. Ele é um livro muito, muito, muito bom e todo católico tinha que ler esse livro aqui, ó. O Banquete do Cordeiro. Por quê? Esse livro aqui, ele vai explicar de forma até um pouco assim catequética como que acontece a missa, né? O que é a missa, a importância da missa, as partes da missa, a simbologia dos momentos da missa. Então, é muito importante a leitura disso aqui, porque, como eu sempre falo, né? A gente precisa buscar conhecimento. Para a gente ser melhor para os outros, inclusive, né? Então, a gente precisa buscar conhecimento para relacionar melhor, para criar os filhos melhor,
para trabalhar melhor e para viver a fé melhor. Então a gente precisa buscar conhecimento. Então, pouquíssimos católicos sabem o que significa verdadeiramente a missa, né? E aqui é uma forma da gente buscar conhecer essa preciosidade que a gente tem, que é a missa, né? Aqui ele vai explicar tudo bem detalhado. O que acontece? Ele estava, né, naquela ânsia por pesquisar, por ir atrás, por conhecer, e como que um exercício acadêmico, ele foi fazer uma experiência. Qual que era a experiência? Ir a uma missa. Só que ele jurou que ele não ia se ajoelhar, que ele não ia participar de nada, que ele ia só para analisar, né, o que a missa tinha a ver com as escrituras. E aí, ele é surpreendido quando o padre ergue a hóstia na hora da consagração, né? Ele dá um estalo nele na hora ali e ele fala assim, é isso. E ali começa o processo de conversão dele, né? Então ele explica tudo isso aqui. É claro que está mais detalhado o processo aqui, mas ele dá uma pincelada aqui. E ele explica toda a missa de acordo com o livro do Apocalipse. Ele começou a enxergar, ele começou a ver que o Apocalipse estava completamente ligado à missa. E ele ficou muito surpreso, né? Porque como que a missa contém toda a liturgia, toda a escritura ali, né, basicamente. Então, é isso. Vale muito a pena ler, tá? Necessário. O quarto livro que eu indico para vocês são as Cartas de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse livro, ele é muito interessante, né? Eu não canso de falar. É um presente a gente ter as cartas de um santo nas mãos, né? Porque as cartas é uma forma de escrita muito pessoal, muito íntima, né? É aquilo que você escreve só para uma pessoa determinada, né? Você não escreve publicamente. Então tem coisas ali que ela fala só para uma amiga muito próxima, coisas que ela fala só para o pai, só para as irmãs. Então é muito interessante. Aqui ela vai fazendo uma linha do tempo, né? Tem aqui as primeiras cartas de Santa Teresinha, desde quando ela nem sabia escrever direito, a irmã dela colocava a mão em cima da mão dela para ajudar ela escrevendo. Então, desde criancinha ela já escrevia. E aí vai começando aqui, vai passando para a adolescência, para quando ela começa a querer, quando ela pede o pai dela para entrar no convento, a autorização dele. Aí vai mostrando aqui, né? Quando ela entra no convento, os votos que ela faz, a experiência dela como noviça, depois a experiência dela com os votos perpétuos e assim vai. Até chegar na última carta dela, que é a última carta que ela escreve antes de morrer. Então, tem basicamente a vida de Santa Teresinha aqui. Não é uma autobiografia, a autobiografia é outro livro, mas aqui dá pra gente conhecer muito da vida de Santa Teresinha, tá? Era uma menininha muito delicada, muito menininha assim mesmo. Na forma da comunicação dela, dá pra gente perceber, né? Uma certa infantilidade, uma certa docilidade excessiva, né? Ela usa muito palavras no diminutivo, então ela chama o pai dela de papaizinho, de meu reizinho, minha irmãzinha, minha florzinha do Carmelo, minha queridinha do Menino Jesus e não sei o quê. Então, assim, é muito interessante porque dá pra sentir o santo ali, como se ele estivesse escrevendo pra você, tá? Então fica a recomendação, muito bom. Sem falar também que a gente aprende com os dilemas que os santos passavam na vida deles, por serem santos, a gente pode entender como que eles lidavam, né? Como que ela lidava com essa ânsia de querer ser carmelita. O que ela fez? Como que ela lidava com a morte da mãe, que ela perdeu a mãe muito cedo. Como que ela lidava, como que era o relacionamento dela com as irmãs. E quando o pai dela começou a adoecer, como que ela lidava com isso? Então, como que um santo lida nos momentos de dificuldade? Como a gente pode aprender com isso? Então, é muito bom você ler cartas dos santos. E, como é muito bom, eu vou recomendar mais uma carta aqui, que é Venha, Seja Minha Luz. São as cartas de Santa Madre Teresa de Calcutá. Esse livro aqui não estava na minha lista,
confesso que eu não estava me lembrando de Santa Teresa de Calcutá, mas assim, eu fiz um direcionamento espiritual esses dias e o meu diretor espiritual me recomendou, porque ela vai ensinar muito sobre a caridade, né? É um assunto que eu tô precisando entender melhor. Então, eu comecei a ler. Não estou lendo ele corrido, né? Assim, não tô lendo ele para ler todo dia e tal. Eu tô lendo para fazer minhas orações. Então, eu leio uma carta, medito, faço oração, assim, antes de dormir. É um livro muito tranquilo, a linguagem é muito fácil. E é interessante porque, como eu li as cartas de Santa Teresinha, e daí você sai de Santa Teresinha, que era uma menininha, né? E vem para Madre Teresa de Calcutá, já na fase adulta dela, a gente consegue perceber a diferença de comunicação, a diferença de personalidade, mas ao mesmo tempo existe uma semelhança muito grande em como que os santos lidam com as questões da vida, com o sofrimento. Eles falam muito do sofrimento, né? Tanto Santa Teresinha como a Madre Teresa de Calcutá, como que ela lidava com a caridade, como que ela era caridosa, como que ela via os pobres. Então, assim, a gente vai aprendendo muita coisa com esses relatos pessoais de Santa Teresa. Aqui, inclusive, o último... Porque isso aqui é um compilado de cartas, né? Foi escrito por Brian Kolodjechuk, não sei o sobrenome dele. Brian. Então, ele compilou as cartas e ele vai comentando as cartas. Então, por exemplo, aqui, na última carta que eu li, ela conta a oração que ela fez quando ela via que os pobres ficavam muito felizes, né? Quando ela fazia uma visita. E aí ela falou assim, abre aspas, meu Deus, com que facilidade os faço felizes. Dá-me forças para ser sempre a luz da vida deles, a fim de conduzi-los a ti. Fecha aspas. E aqui o Brian vai complementar aqui de que esse pedido dessa oração que ela fez vai ser realizado em menos de uma década, quando ela vai abrir a obra de caridade dela, né, a ordem. Porque na ordem que ela estava, das Irmãs de Loreto, se não me engano, eles não aceitavam que ela fosse fazer as ações de caridade nas favelas, e ela não se aguentava, né? E ela falou assim, não, vou criar uma ordem minha que eu vou poder, que a gente vai poder sair na rua para ajudar o povo, ajudar os pobres. E é muito interessante, ela via Jesus nos pobres, ela via Jesus numa criança com fome, ela via Jesus num adolescente, num jovem que não sabia ler e passava necessidade. Então, ela vai mostrar uma visão muito profunda da caridade, tá? E esse foi o 5º livro. Mas eu vou deixar um de bônus aqui pra vocês, que é o meu xodó. Esse livrinho tem um tempinho já que eu tenho ele, que é A Vida Intelectual. De que trata esse livro? Esse livro, ele vai mostrar pra gente, como que num passo a passo, a importância e como você ter uma vida dedicada aos estudos. Esse título me assustava e me afastava bastante de ler esse livro, porque a vida intelectual, eu não tinha a menor pretensão de ter uma vida intelectual, nem tenho, mas eu tenho a pretensão de estudar, de ler as coisas que eu tenho interesse, de escrever sobre as coisas que eu leio. Então, esse livro, ele é um passo a passo de como você começa essa vida de estudos, né? De como que você se porta, do que você tem que fazer. Aqui ele fala como que você lê, como que você anota, como que você memoriza, como que você se prepara para estudar, como que você porta, como que você se porta como estudante, né? Como, na verdade, ele vai falar assim, como intelectual, na hora dos seus estudos, o local do seu estudo. Então, ele vai falar tudo do universo de quem estuda, né? Peço para que vocês não se amedrontem com o peso dessa palavra, né? Intelectual, a vida intelectual. Esse livro é para qualquer pessoa ler, tá? Mas é para quem tem essa coisa de pesquisar e estudar mais sobre um tema do seu interesse, né? O meu interesse agora, nesse momento, que eu estou bem imersa, é sobre o catolicismo e a vida dos santos, né? Sobre a doutrina da Igreja Católica, etc. Então, é um tema que eu tenho estudado bastante.
Então, é o tema do meu interesse no momento. Agora, você pode ter outro interesse. O que você precisa fazer? Buscar os maiores nomes e referências nesse assunto que é do seu interesse. De preferência, se tiver clássicos, melhor ainda. E buscar estudar o que eles te orientam, entendeu? Então, não tem muito segredo. Isso ajuda a gente a organizar essa vida de estudos. Então, é isso, tá? Bom, então fica de bônus esse aí, A Vida Intelectual. E são esses os 5 livros para 2025, para você conseguir se organizar nos estudos, conseguir dar a devida importância à fé católica, entendendo como ela funciona, o que significa cada coisa. Depois eu vou fazer um vídeo que eu vou deixar aí disponível sobre os livros que todo católico precisa ler, tá? Para conhecer a fé, a doutrina, a moral católica, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre que não adianta ler uma estante de livros se não colocar em prática, em primeiro lugar, a vida de oração e depois os ensinamentos que a gente vai aprendendo, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo e, se gostarem, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas conheçam a nossa fé, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.